vocês. É uma honra recebê-los aqui na nossa casa, e em especial para a última mesa dos empreendedores. Este momento é um momento que foi idealizado com muita dedicação, com muito empenho e propósito, para você que deseja crescimento na sua área profissional, nos negócios, que você busca crescimento no empreendedorismo, network, conexões estratégicas. E o mais importante, em um local completamente profético. Essa noite, com certeza, será uma noite incrível, onde o nosso convidado ele vai estar compartilhando a sua trajetória, como que ele saiu do comum e foi até o extraordinário. Uma jornada pautada por excelência, visão e muito resultado. Então, neste momento, eu convido agora o nosso pastor Eduardo Marques, que irá conduzir esse podcast. E também o nosso doutor Rildo Lasmar. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Dr. Rildo Lasmar é um nome consagrado na odontologia estética brasileira, referência nacional em lentes de contato dental e reconhecido por entregar mais de 100 mil dos sorrisos mais bonitos e desejados do país. Além de ser dentista, cirurgião e empresário, Rildo é esposo da Bel Lasmar e pai do João e da Bia, um empresário que leva a família e excelência a sério. São quase 3 décadas mudando sorrisos e abrindo caminhos à odontologia. Formado pela Uniub, um mineiro que veio para Goiânia em 96 e logo já fundou o Instituto Rildo Lasmar, oferecendo uma visão mais humanizada em todos os procedimentos clínicos. Ele também é sócio fundador da Vi Pratique, uma clínica premium e mentor de imersões presenciais que transformam carreiras de vários alunos dentistas. Hoje, pela primeira vez na Fords, ele traz para a nossa mesa dos empreendedores cases de sucesso e insights que irão te levar a um próximo nível. Senhores e senhoras, é com muita honra que recebemos com aplauso esse profissional de excelência. Seja muito bem-vindo, Dr. Rildo Lasmar. É isso aí. Aplauda aí, vai. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Eu tô achando que passaram Photoshop ali no doutor ali, ó. Tô achando também. Primeiro, é uma honra te receber aqui. Nós, da comunidade Fortes em Cristo, estamos assim entusiasmados por aquilo que vamos receber, né? Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso e uma das melhores mesas que nós já participamos. Seja muito bem-vindo. Eu quero só fazer uma apresentação breve aqui. Esse grande profissional é cirurgião dentista, mentor, empresário, com mais de 5 clínicas e tem mais de 30 anos de experiência? 30 anos de experiência. Seja bem-vindo e nós queremos aprender muito com você. Obrigado, é um prazer, né, estar aqui com vocês nessa noite de segunda, né? Segunda-feira, um dia diferente, um dia especial, né? Um dia iniciando a semana, e quero poder estar aqui falando um pouquinho da minha carreira, da minha profissão, né, da área da saúde. Já quase 30 anos de formado, trabalhando com muita força, com muita energia, com muita alegria, com muito amor, fazendo as pessoas sorrirem, né, que é o que eu mais gosto. É isso aí. E a gente quer entender um pouquinho, vamos começar do início, do princípio, né, do gênese de todas as coisas. A gente estava conversando ali nos bastidores, você comentou que já está aqui há 30 anos, aqui na nossa grande cidade de Goiânia. Eu queria entender como que foi o início de tudo. Conta um pouquinho rapidamente para nós o início da sua história. Então, eu sou mineiro, sou do interiorzinho de Minas, de Bambuí, uma cidade bem pequena, uma cidade que não tem indústria, é uma cidade onde todo mundo que crescia estudando lá, só em escolas públicas, iam para a capital, que é Belo Horizonte. E eu fui para Belo Horizonte, fiz um cursinho, depois de ter feito científico, na época era científico. Na verdade, eu fazia científico à noite e contabilidade de manhã. E
Fui para Belo Horizonte para fazer vestibular para odontologia e passei, não em Belo Horizonte, mas passei em Uberaba. Mas antes disso, eu já trabalhava, então por isso eu estudava à noite e de manhã, à tarde eu trabalhava, eu era vendedor de roupa, vendedor de picolé, vendedor de passarinho. Antigamente se podia pegar passarinho para vender, né? Então Isso não é da minha época não, mas tá bom, pode falar. Então eu era daquelas pessoas que não esperavam as coisas chegarem de graça, porque meus pais não tinham condição. Minha mãe era costureira, meu pai era funcionário bem raso, funcionário público bem raso, então eu não tinha nem coragem de pedir as coisas para eles. Então eu desde criança, eu limpava lotes, capinava lote, né? Eu era vendedor de ferro velho, vendedor de picolé, então eu fui adquirindo a habilidade de vender o que eu adquiria. Então eu comprava um passarinho, eu vendia o passarinho, eu comprava uma bicicleta e vendia uma bicicleta. E fui fazendo esse exercício de compra e venda, né, e de entendendo como fazia para conseguir o que você queria. E aí fui para a faculdade de Uberaba, fiz faculdade lá durante 5 anos, fiz faculdade à noite, optei também pelo curso noturno para trabalhar de dia, né, e consegui um emprego em Uberaba, no curso, na empresa ABC Algar, que é uma empresa de consórcio de Uberlândia. Então eu era vendedor de consórcio em Uberaba, né, e estudava à noite. Olha aí, Zacarias 4,10 está escrito assim: não menospreze os pequenos começos. Perceba que o começo foi pequeno. Para quem não sabe, o Dr. Rildo hoje ele tem uma das maiores, se não a maior clínica do Brasil, com mais de 2.000 metros quadrados, e a sua clínica principal, ela está geograficamente localizada no Shopping Flamboyant. Então perceba que o início foi de dor, foi de dificuldade, e hoje ele está vivendo algo exponencial. Agora, voltando um pouquinho, a gente percebeu que o início foi uma origem simples, simplória, mas o que você acredita que foi relevante nessa caminhada que no início teve dor, mas que hoje tem uma ascensão, tem sucesso, tem reconhecimento? O que foi, assim, o pulo do gato, que você acredita que foi o que virou uma chave na sua profissão? Porque a gente percebe que existe milhares de dentistas, eu estou falando só em Goiânia, e muitos dentistas não conseguem sair do lugar. E eu sei que tudo não está ligado à profissão apenas, mas o como você faz o que faz. Então, dá uma dica para nós. Então, eu sempre vi que a dificuldade é o que me fazia crescer, né? Então, da dificuldade, eu achava a solução para resolver aquela dificuldade. Então, aquela necessidade, às vezes, e aquela vontade, né? Então, tudo que esses dias eu até falei que tudo que eu pensava, eu confiava e dava um jeito de que aquilo se realizasse. Teve uma época que eu achava que eu era um mágico. Eu falei para o professor um dia, professor nosso de física, que eu falei assim: cara, eu acho que eu dou conta de materializar uma maçã. E eu ficava assim, com aquele pensamento, que eu tinha um pensamento tão forte, mas hoje ainda tenho um pensamento muito forte, mas eu tinha um pensamento tão forte que eu achava que eu era assim, tão autoconfiante, que eu achava que eu era assim, autossuficiente, que eu conseguia pilotar um avião sem nunca ter entrado no avião, entendeu? Então, tudo que eu pensava, eu acreditava que aquilo ia acontecer. Você era positivo? Positivo, sempre fui positivo. Sempre fui positivo, nunca enxerguei. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quem é positivo aqui, levanta a mão. Preste atenção na seriedade do que você está falando. A gente está dentro da igreja, no ambiente profético, e muitas vezes as pessoas falam assim: mas não existe positivismo. A questão não é essa. Jó é um homem de Deus, ele está dizendo: aquilo que eu temia me sobreveio. O que ele está dizendo?
que você precisa ter bons pensamentos, ser alguém positivo, porque isso pode te acabar mal. Então você sempre foi alguém positivo, é isso? Sempre, eu sempre fui positivo, sempre acreditei que ia dar certo em qualquer coisa que eu fosse fazer, qualquer coisa que viesse com dificuldade para mim. Então eu nunca imaginei que aquilo que estava acontecendo, aquela dificuldade fosse o final. Eu sempre tive muita fé, e essa fé é em Deus, é claro, e fé na força que Deus me dava, né? Que Olha me aí. dá até hoje. Então você sempre acreditou tanto na Sempre força que acreditei. vem da parte do Senhor, como também na força do trabalho, né? Sempre. Então, assim, meu filho até fala, pai, eu fico pensando, às vezes numa dificuldade dessa, e você vem com bom humor e tudo, e fala, filho, isso é passageiro, isso aí eu sei que vai passar, né? Então a gente nunca pode achar que o que a gente está passando é eterno. Eu sei que às vezes a tristeza parece ser eterna, mas a felicidade também pode ser passageira, né? Então não precisa se preocupar com o que está acontecendo hoje, que com certeza vai melhorar amanhã, né? É isso. E como que você, porque você já está no segmento há muitos anos, como que você conseguiu enxergar essa profissionalização do seu segmento? Porque a gente percebe que o segmento que você atua, ele foi profissionalizado. Isso está acontecendo com diversos outros segmentos. Certamente você percebeu isso antes da maioria, ou não? Então, eu sempre me coloquei no lugar dos outros. Então, todos os meus pacientes, quando eu vou atender, eu imagino que eu sou o paciente, imagino que eu sou o dente e imagino que eu sou a broca. Então, eu me coloco no lugar de tudo. Se eu for num restaurante, eu me coloco no lugar do garçom, eu me coloco no lugar dos pés do garçom, eu sinto o sapato apertado, eu sinto a dificuldade dele ir para casa, como que ele está indo para casa. Então, eu sempre me coloquei no lugar das outras pessoas. Então, essa colocação no lugar das outras pessoas faz com que você faça para os outros o que você quer que seja feito para você. Então, tudo o que eu fiz na minha vida, eu faria para mim. Tudo que eu fiz para os outros, eu faria para mim. Então, eu falo que eu nunca vendi alguma coisa que eu não tivesse coragem de comprar, né? Então, todas as coisas que eu fiz na odontologia, eu fiz com o máximo de dedicação e com o máximo de energia boa, sabe? Energia positiva para que aquilo desse certo. E os pacientes sempre sentem essa boa vontade sua de atender, essa sua disposição de atender, né? Eu sempre falo que a gente não pode ter preguiça em momento nenhum. Eu atendi e atendo muito até hoje, sempre atendi finais de semana, nunca tive problema com isso, e vejo que o tempo que a gente está parado, ele é o mesmo tempo, o relógio continua do mesmo jeito se você estiver trabalhando e ajudando. Então, sempre coloque a sua vida a dispor das pessoas, dos outros, que você vai estar sempre te ajudando ao mesmo tempo, né? Que a vida é assim. Eu falo que se você joga um garfo no chão, o garfo vai te devolver entortando. Então, você sempre enxergue que a vida é um vai e vem, né? E tudo que você dá, você recebe. Eu sempre fui assim. Então, por isso que eu acho que o paciente sempre sentiu a minha boa vontade de entregar o máximo meu, por isso que eu acho que eu tive tantos pacientes, né? Hoje, nós temos 75 mil pacientes cadastrados nesses 30 anos de carreira. E sempre com pacientes nos indicando, né? Então, sempre dedicando, e essa mudança, eu acho que foi nisso, nessa visão de que faça para os outros o que você quer que seja feito para você. E no início da sua jornada, eu falo no início, algumas décadas atrás, o formato do trabalho era bem diferente do formato de hoje. O resultado, quando você percebeu que o consultório virou, isso foi de repente, foi no início, foi alguns anos atrás, mas quando você falou assim, deu certo. Então,
Eu sempre achei que deu certo, desde o início eu nunca achei que deu errado. Então é tão engraçado que eu tinha um consultório, assim, que o primeiro consultório meu era um consultório de 8 metros quadrados, no máximo. Certo. E para mim era o máximo, porque eu não tinha condição de nada, eu não tinha telefone. O telefone do consultório era o orelhão da rua. E aí eu colocava no cartão o orelhão da rua. Vai pegando aí, gente. O número do meu consultório era 210 mil, era o número do orelhão de frente do meu consultório. Então, eu nunca vi assim, dificuldade, sempre tive muito prazer, desde as pequenas coisas, né? Então, o consultório era pequeno, não tinha telefone, tinha uma secretária que chamava Maria, que um dia chegou para mim e falou assim: você vai ter que pagar a cirurgia das minhas pernas, porque minha veia está arrebentando de tanto descer aqui e atender o telefone. E aí ela corria no orelhão, atendia, consultório do Dr. Hildo, bom dia, consultório do Dr. Hildo, boa tarde. E aquilo para mim não era feio, para mim era muito bonito. Um consultório que não tinha laje, era telha brasilite, com sofá furado. Eu enchi o sofá de pano para não vazar o paciente ali, com o Eucatex separando, sabe? Então, para mim, aquilo sempre foi muito bonito, porque era o que eu tinha, né? Então, eu não via, não vi, até hoje, eu juro para vocês, que eu não me vejo diferente do início. Eu sempre quis ir melhorando, mas porque eu vejo que as pessoas merecem o melhor, né, que eu posso dar. Então, igual eu falei para vocês ali na nossa salinha que a gente estava ali, a minha clínica é grande, mas não tem nada exagerado de luxo, entendeu? Então, é simples, ela é grande, mas é simples. E o mais bonito e o mais importante que a gente tem dentro da nossa clínica são as pessoas que trabalham comigo, né? Então, assim, não é nenhum equipamento. O equipamento que a gente tem são equipamentos bons, porém, são equipamentos que não estragam, que não tem problema de parar de trabalhar por isso, entendeu? Então, não é por luxo que a gente tem aquilo, é por necessidade de continuar o serviço, né? Então, as pessoas que estão comigo é o que eu tenho de mais importante, que são as pessoas escolhidas de coração. Não é currículo que entra na minha clínica. Às vezes a pessoa chega com um currículo muito extenso, né? E aí eu olho e falo, poxa, mas esse currículo é tão bacana, porém a pessoa que está aqui nem cumprimentou a menina que trouxe a água, você entendeu? É diferente. Então, se não tiver coração, não resolve. Se você não tiver um colega que trabalhe com você, que tem coração, que vai te atender com boa vontade, ele não vai fazer bem feito em qualquer área, qualquer função que ele esteja fazendo. Então, lá na nossa clínica, o que a gente tem mais de qualidade, né? São os colegas. E é interessante, porque na oportunidade que eu tive de tomar um café com o Hildo ali, e eu não te falei isso, mas o que mais me chamou a atenção foi a sua simplicidade. Então, a simplicidade do dono está sendo gerada também nos colaboradores. Porque cada planta está na Bíblia, produza segundo a sua espécie. E se você quer ter bons colaboradores, seja bom. Se você quer que eles sejam simples, seja simples. Se você quer inteligência, produza inteligência. Porque tudo que você vai gerar é aquilo que você gerou em si mesmo. Quem está me entendendo faz assim. Ok? Para a gente avançar, eu quero que você vai preparando, nós temos um momento aqui que é incrível, que é um momento aqui de tiro no alvo, e você vai fazer aquelas perguntas que só o Hildo consegue responder, aquelas que ele não tem coragem de falar, mas que agora ele vai falar, tá bom? Então solta para nós o QR Code aí, por gentileza, para que eles possam estar enviando aqui para nós. Agora você prepara aí, porque o negócio vai ficar quente aqui agora. Beleza. E ele estava me contando agora há pouco que a irmã dele de sangue faz parte da nossa comunidade. Quem pode dizer amém? Fiquei feliz demais com essa notícia. Glória a Deus por isso. Agora, Hildo, hoje a gente percebe que o mundo é muito competitivo. Na tua área também não é diferente, né? E eu recebi aqui uma informação e também busquei aqui no seu Instagram.
e disse que a informação que eu recebi é que o doutor Rildo é o dentista das celebridades. Está escrito aqui. E eu tenho certeza que não só celebridades, porque você é muito simples, mas também cada um, você já disse que trata da mesma forma, de todo jeito, carinhoso e etc. Mas na escala de 0 a 10, né, a gente percebe que é muito difícil você lidar com todos os públicos. Como que você faz para lidar com esse multipúblico que você atende ali no seu consultório? Então, no consultório, a gente tenta não deixar ninguém constrangido. Por exemplo, se vai uma celebridade, né, uma pessoa mais conhecida, essa pessoa também não quer, às vezes, deixar ninguém constrangido. Então, ela entra escondido, sai escondido, né? A gente tem uma sala, sempre, quando eu pude fazer a clínica, eu fiz uma entrada diferente, uma entrada que não fosse uma entrada comum. Então, na nossa clínica, por exemplo, lá no shopping, a gente tem uma entrada diferente. E na clínica do Alphaville também tinha uma entrada diferente, na clínica do Oeste também tinha uma entrada diferente. Por quê? Se você... não é que a pessoa é diferente, é porque, às vezes, ela tem um tempo diferente, ela não pode parar, porque é tudo cronometrado, né? Então, a gente sabe dessa necessidade, às vezes, do tempo e de não poder deixar a pessoa constrangida num próximo compromisso que ela teria, e aí aquilo acabou atrapalhando, né? Mas todos os pacientes são iguais, todos os pacientes têm o mesmo tratamento, têm o mesmo material, têm o mesmo laboratório, têm o mesmo atendimento, não tem diferença, tá? Tudo normal, tudo igual. Doutor Rildo, você já quebrou financeiramente? Eu acho que eu sou quebrado até hoje. Assim, a gente nunca... É uma pergunta que chegou aqui, tá? Então, eu sempre fui feliz com o que eu tenho, né, e com o que eu sempre tive, mas a gente sempre quer melhorar, não só para a gente, mas para todo mundo. Então, todas as melhorias que eu pude fazer no meu consultório, eu fiz e faço, e sempre penso em como melhorar mais, né? Melhorar mais o quê? O ar-condicionado talvez não está gelando do jeito que precisa gelar, então você tem que trocar. A broca não está boa, então você tem que trocar. Então, essa melhoria financeira, ela é gasta no seu serviço. Porque se você não investe no que está te dando retorno, você não vai continuar tendo retorno, né? Então, eu lembro que eu já escutei uma vez que o filho formou e o pai ganhava dinheiro com sanduíche, mas o pai comprava tudo de bom para fazer o sanduíche. E o filho quis ensinar para o pai que o sanduíche estava ficando caro, que ele podia ganhar mais se comprasse material mais barato. E aí o sanduíche daria mais lucro. Porém, as pessoas entenderam que aquele sanduíche não era tão gostoso, porque o custo do sanduíche era mais barato, apesar delas não saberem, né? Mas o comércio foi diminuindo, porque você estava deixando de investir no seu negócio. Então, eu sempre acho que o nosso negócio, ele tem que ser alimentado. Então, quando vocês puderem investirem no negócio de vocês, eu tenho certeza que o negócio vai retornar para vocês, né? Então, tudo que dá, tudo que você dá, você recebe. Então, é por isso que eu falo que a gente tem que oferecer para a gente receber, né? Então, quando você oferece um conforto para o seu cliente, para o seu paciente, você recebe dele também tudo o que ele pode te dar, né? É isso. Uma outra pergunta aqui, que está casada com a primeira pergunta. Doutor Rildo, você foi intencional em buscar celebridades como estratégia de marketing, ou isso foi naturalmente acontecendo? Tá. Quando você atende alguém conhecido, aquela pessoa conhecida tem um número de seguidores, por exemplo, hoje, maior do que o seu, né? Naturalmente. E, então, não precisa ser uma pessoa conhecida no mundo artístico, né? Mas você sempre quer ter
um número maior de clientes, né? Ser mais conhecido para você poder servir mais, né? E também ter mais controle do seu negócio. Então, não foi intencional o atendimento ao público artista, por exemplo, mas foi paulatinamente acontecendo, porque eu fui me especializando, e essas especializações faziam com que as pessoas que tinham menos tempo sabiam que eu ia resolver aquele caso. Então, eu era um clínico geral. Eu atendia 60, 70, 80 pacientes por dia. E aí eu falei, se eu fizer ortodontia, que foi a primeira especialização que eu fiz, um paciente de ortodontia me dava o que 10 pacientes de clínica geral me dava. Então, eu fui melhorando assim. Um paciente depois de implante me dava 10 pacientes de ortodontia. Um paciente de estética me dava 10 pacientes de implante. Então, eu fui fazendo com que eu entendesse das áreas e o paciente que tem menos tempo fosse atendido, né, por mim com mais rapidez, com mais entendimento. Né? Então, isso foi fazendo com que quem não tinha tempo de ir e voltar, viesse e eu já resolvesse tudo. Não só artistas, qualquer pessoa que tivesse mais sem tempo. Foi assim que eu fiz. Incrível. Qual o erro que mais te ensinou ao longo desses 30 anos, empresarialmente falando? Qual erro? O erro. Você acredita que... Isso é muito positivo, então... Eu acho que o erro que mais me ensinou nesses últimos 30 anos foi de não arriscar mais. Eu sempre achei que eu podia... Que quando passa uma oportunidade, você fala, poxa, eu podia ter feito isso. Mas eu sempre enxerguei um pouco... eu nunca quis enxergar aquele momento. Eu sempre enxerguei um pouco mais na frente. Eu acho que vale a pena a gente parar um pouco e pensar, como que vai ser daqui 5 anos? Como que vai ser daqui 10 anos? O mundo está muito rápido, né? Então, o erro que eu acho que eu possa ter cometido foi talvez não ter arriscado mais, mas eu acho que eu arrisquei bem. É isso aí. Vai também do nosso perfil, né? Às vezes perfil. mais conservador, né? Do perfil, A Gabriela está perguntando quando que você notou que era o momento de expandir e quais os pontos que você avaliou? Eu sempre fui expandindo. Então, eu tinha um consultório simples, um consultório pequeno, mas eu não tinha pacientes naquele local todos os dias, em todos os momentos, e como eu sempre falei que eu parado ou produzindo era a mesma coisa, então eu falei assim, vou fazer outro consultório. Então, eu enxugava 3 dias na semana em um consultório, e aí aluguei um outro consultório para mais 3 dias na semana. Então, eu ficava segunda, quarta e sexta num consultório, e terça, quinta e sábado em outro. Eu enxugava, né? E aí, eu fazia essa ida e vinda, dia sim, dia não, em cada consultório, e fui enchendo eles. Finais de semana, eu entregava panfleto, eu ia para o Morro do Além, que eu tinha um consultório no Urias, ia para o Morro do Além entregar panfleto, eu ia para os postos de gasolina entregar panfleto, batia nas campainhas, entregava panfleto, falava, eu sou dentista dali, se precisar de dentista, estou aqui. Quando eu mudei para Goiânia, eu mudei sem nunca ter vindo a Goiânia. Eu vim de mudança, pedi hospedagem para um colega de República, em Uberaba, e aí falei, ô Pedro, deixa eu ficar na sua casa uns dias, que eu quero ir para Goiânia, porque todo mundo fala que Goiânia é uma cidade boa, uma cidade bonita, e eu quero ir para um lugar para onde eu nunca fui. E eu vim numa quinta-feira, vesti branco na sexta, e arrumei 2 empregos, e aí nunca mais parei, né? Mas eu não tinha preguiça de trabalhar. Tinha um rapaz que era epilético, esse rapaz até faleceu, e esse rapaz, ele tinha tanto ataque epilético, que ele caía muito e quebrava o dente, e eu arrumava o dente dele.
e nós dois, no final de semana, ia entregar panfleto. Olha aí. Então, era um amigo e um colega que me ajudou muito, né? Eu ajudava ele, ele me ajudava, né? Então, e ele acabou falecendo na porta do postinho de tanto ataque epilético. Lá, foi no cais do Urias Magalhães. Isso deve ter o quê? Uns 20 anos, entendeu? Ou mais. Então, sempre corri atrás, né? Nunca fiquei parado. Quando eu mudei para Goiânia, eu não tinha conhecido, mas eu tinha a chance de ler o Classificados. Então, eu lia o Classificados, ligava no Classificados, a pessoa estava vendendo uma televisão, eu ligava e falava, você não quer trocar essa televisão em troca de tratamento? A sua família, não tem ninguém precisando de tratar de dente? Eu sou dentista, eu pego essa televisão, eu pego essa geladeira, eu pego esse fax, né? E aí, o que eu pegava, eu tratava, ganhava um paciente, ganhava um amigo e vendia no próprio Classificados. Então, a dificuldade de não ter pacientes inicialmente, eu triava o caminho para ter o paciente. E até hoje eu faço isso. Então, todos os dias, eu não sei se eu passo vergonha, mas eu vou para a academia com a camisa com o meu nome, todos os dias. E aí as pessoas às vezes pensam assim, será que ele não está trocando a roupa, né? Mas eu troco a roupa, entendeu? Só que, às vezes... Você tem 7, né? Uma para cada dia. Eu tenho uma para cada dia. Mas eu nunca tive vergonha de assumir minha profissão. Então eu vejo as pessoas, o cara é dentista, mas ele desce o elevador, o paciente que está dentro do elevador com dor de dente não sabe que ele é dentista, entendeu? Então eu sempre me coloquei à disposição. E isso me fez também ser mais conhecido, né? E vamos abrir um parênteses aqui, né? Você falou sobre uma chave, aqui na igreja nós chamamos de princípio, né? Vista a camisa da sua empresa. Não basta ser dono, você precisa vestir a camisa da sua empresa. Então, uma pergunta que não quer calar, só pense sobre isso, não precisa responder. Todo mundo à tua volta sabe qual é o teu segmento? Todo mundo que está próximo a você sabe, no prédio que eu moro, eu me apresento como pastor aonde eu passo. Por quê? As pessoas não são obrigadas a saber. Então tem gente que está precisando do teu serviço, só que não sabe que você tem a ofertá-lo. Então a gente precisa vestir a camisa. Eu gostei da simplicidade aqui. A Bíblia chama de criar caminhos no meio do deserto. Você acabou de falar, eu não tinha cliente, eu pegava o classificado, eu ligava e fazia uma trama, nós chamamos aqui em Goiás de trama, né? Eu fazia uma barganha, uma trama. Então ele está criando caminhos aonde não tem para obter resultado. E nós, como empreendedores do reino, precisamos muitas vezes usar dessas estratégias, por mais simples que sejam, para alcançar grandes resultados. O Alexandre Andrade, cadê o Alexandre? Alexandre, uma honra, tá, Alexandre? Estava tomando café conosco ali agora. Ele está colocando aqui, ele disse assim, uma pergunta difícil, hein? Qual é o seu propósito pela via da odontologia? Como o doutor vê o impacto do seu propósito nos seus pacientes? Em alinhamento ao propósito, há alguma iniciativa de projetos sociais? Sim, eu tenho um consultório que chama Odontomobile. Esse consultório, eu criei ele há uns 25 anos atrás, e esse consultório já foi até para a África. E esse consultório, minha filha também já levou para o Amazonas, já levou para vários lugares. Esse consultório é um consultório portátil que eu criei. Já fui no Faustão 3 vezes com ele. Olha aí. Então, sempre achei uma saída. Eu não tinha muito paciente, e um dia uma paciente minha tinha internado no hospital, e ela usava dentadura, e aí a enfermeira jogou a dentadura dela fora, sabe? E ela não queria sair do hospital, ela recebeu alta, mas não queria sair do hospital sem dentadura. E aí eu falei, poxa, eu tinha que ir e voltar, sempre com a prótese, né, e testando. Eu falei, não, vou criar um consultório portátil. E aí fiz um consultório portátil. Esse consultório portátil teve um concurso no Faustão, chamava Domingão da Invenção. E aí eu fiz a inscrição e fiquei em 2º lugar no Domingão da Invenção. Fui 3 vezes lá levar o equipamento, sabe? E o equipamento, eu planejei ele de um jeito muito bacana, que ele tinha um filtro
de purificação de ar que puxava o ar do ambiente. O ambiente podia ser uma UTI contaminada, que ele puxava o ar do ambiente, purificava o ar e soltava o ar do motorzinho puro na boca do paciente. E a saliva que saía do sugador, de dentro da boca do paciente, se tivesse contaminada, ela voltava para o equipamento e saía também no ambiente puro. Então, eu fiz um negócio bem científico. E esse consultório eu criei para fazer atendimento a domicílio, né, para pessoas acamadas, pessoas que moravam em fazendas, pessoas assim que tinham dificuldade de locomoção. Então, foi uma das coisas que eu sempre quis, né, ajudar quem não podia chegar até mim. E esse consultório hoje a gente faz atendimentos no lixão, faz atendimentos onde as pessoas precisam, e a gente empresta o consultório também para quem precisar. Que bacana, gente. Você pode aplaudir, essa aí foi demais. Parabéns, realmente foi incrível. O Murilo está fazendo aqui uma pergunta interessante. Doutor, qual a dica você daria para um dentista captar mais pacientes no começo do consultório? Se você estivesse começando hoje, qual a dica que você daria? Eu acho que onde ele puder frequentar, né, grupos de WhatsApp, igrejas, clubes, onde ele puder frequentar. De preferência igreja, né, doutor? De preferência igreja, Onde ele puder frequentar, é importante, né, ele falar o que ele faz, né, assumir a profissão. Quando ele assume a profissão dele, as pessoas vão entender que ele é sério e que ele está ali oferecendo o melhor dele, né? Então, o recém-formado, ele não pode ficar escondido. Todas as vezes que eu saio, mesmo cansado, às vezes um compromisso social, aí eu falo, Bel, a minha esposa, né? Eu e minha esposa, nós temos vai fazer 37 anos juntos. Eu falo assim, Bel, ainda bem que nós fomos. Todas as vezes. Às vezes você está cansado, sai do consultório tarde, mas eu aprendo alguma coisa, eu faço um contato importante para tudo, né? Então, não se escondam. O recém-formado, o dentista que é recém-formado, não se esconda, não tenha medo, tá? Que tudo vai dar certo. Incrível. O Ricardo Piloto, cadê o Ricardo? Olha aí, Ricardo, né? Que saudade. Ricardo viajando para cima e para baixo, porque não sabe, é o piloto da nossa igreja aqui, ó, viaja de norte ao sul, de leste a oeste. E ele está fazendo uma pergunta aqui interessante. Ele está falando assim, doutor, quanto maior, naturalmente, os problemas também são maiores, né? Como que você faz para superar uma grande dificuldade hoje, mesmo estando diante de uma carreira tão consolidada? Assim, eu não enxergo dificuldade. Infelizmente, eu não sei se isso é defeito, se é qualidade. Eu enxergo um aprendizado. Então, tudo que for difícil vai te fazer pensar de uma maneira que você consiga achar a solução, né? Então, é muito difícil você não achar uma solução para uma dificuldade, tá? Se você pensar, você vai conseguir concentrar naquilo e achar o que você a solução. Mas eu não vejo dificuldade em nada, sabe? Eu vejo que tudo que é mais difícil, às vezes ela pode demorar um pouquinho mais, mas você vai chegar na solução. E graças a Deus eu não enxergo dificuldade, né? Coloca a mão assim na sua cabeça, fala assim, Senhor Jesus, me dê esta unção de ver solução aonde todo mundo está enxergando dificuldade. Quem pode falar amém? Diga amém. Amém. Doutor Hildo, mais uma aqui. Hoje, se você não estivesse no mercado, eu sei que é quase que hipotético falar isso, né? No seu mercado de atuação, quais oportunidades você consegue enxergar para o empreendedor que está iniciando agora as suas atividades? Assim, hoje eu vejo que a tecnologia, né? A tecnologia,
é, para mim, assim, o presente e o futuro. Qualquer profissão que você tenha, você vai precisar da tecnologia para sobressair. Então, qualquer pessoa que tenha qualquer profissão, tente estudar um pouco de tecnologia, né? Hoje a inteligência artificial facilita muito. Eu uso muito a inteligência artificial. Então, eu converso muito comigo mesmo, né? Na inteligência artificial, porque ela te ajuda a decidir muita coisa. Então, a profissão de informática, para mim, hoje, é a mais importante. Respondido. Como que o senhor enxerga hoje, doutor Hildo, a sua profissão nos próximos 10 anos? Porque a gente sabe que tudo está mudando, você já falou sobre isso, de uma velocidade assustadora, e a gente sabe também que o conceito de odontologia vai mudar muito nos próximos anos. Como que você enxerga esse cenário futuro? Eu enxergo a odontologia, uma odontologia mais natural, mais conservadora, sem muitas lentes, com dentes naturais, né? Eu faço lentes, mas eu prefiro dentes do que lentes. Então, não, até por gostar tanto de dente, que eu gosto de fazer a lente parecida com o dente. Então, eu acho que daqui 10 anos não vão ter tantas lentes, né, e vão ter mais dentes naturais, mesmo que tortos, eu gosto mais de dentes do que lentes. Tudo que Deus faz é melhor do que o humano faz. Para você que está orando para ficar com o dente branco, agora toma essa, foi pesada. É isso aí, doutor. Gostei. Agora, uma pergunta muito interessante aqui. O seu negócio, como muitos negócios hoje, eles são construídos a partir de uma imagem de alguém. Então, quando a gente fala hoje sobre o Hildo Lasmar, já está conectado à sua imagem. O consultório hoje carrega isso, né? E como que você lida com esta realidade? Até porque eu penso, é uma pergunta, tá? Que quando as pessoas chegam lá, elas querem ser atendidas por você. Como que você faz esse trabalho interno? Então, eu fui aumentando o consultório, né? Então, primeiro eu tinha uma sala, depois eu aumentei para 2 salas, depois eu aumentei para 3 salas. Aí a mudança para essa clínica maior foi porque eu tinha uma demanda muito grande de pacientes e tinha um número X de profissionais, então eu já estava no momento que eu tirava o profissional da sala, colocava uma outra especialidade, outro profissional, e mudava o paciente. Então, eu vejo que essa mudança, né, esse aumento de salas, né, foi necessário para poder atender todo mundo. Mas como eu sempre gostei de tecnologia, eu trabalho há uns 15 anos já com um radinho, um rádio comunicador, dentro da clínica. Porque para você ser eficiente, você tem que estar em todos os lugares da sua empresa ao mesmo tempo. Então, eu sempre tive câmera no estacionamento, eu sempre tive câmera na recepção e nas salas. Então, o paciente já estacionava, eu sabia que ele estava estacionando, porque eu não gosto de atrasar o paciente, porque eu sei que o paciente tem compromissos depois daquele momento comigo, né? Então, eu acredito que qualquer cliente tem esse mesmo interesse de não ter tempo perdido, né? Então, eu tinha câmera, tenho câmeras e tenho radinho. E esse radinho, na nossa clínica, todos escutam o que eu falo e eu escuto o que todos falam, né? Então, essa eficiência nesse atendimento me fez circular em todas as salas. Então, ao mesmo tempo, eu estou na minha sala e estou em mais 10 salas. Então, eu saio da minha sala, o paciente já está acostumado com isso, eu saio da minha sala, eu tenho 2 dentistas que trabalham dentro da minha sala. Eu saio da minha sala, levanto,
eu vou para outra sala que me chamou, vem ver o dente tal, eu vou e vejo o dente tal. Vem ver a cirurgia tal, eu vou e vejo a cirurgia tal. E os consultórios funcionam todos ao mesmo tempo, e eu vejo nas câmeras, minha sala também tem as câmeras, e o rádio que me faz entender tudo o que está acontecendo dentro da clínica. Eu acho um rádio comunicador uma das coisas mais importantes para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de comércio. Se você tem um restaurante e você tem um rádio comunicador, você vai ter muito mais eficiência nos pedidos que você está tendo dos seus clientes, né? Se você tem qualquer tipo de negócio, um supermercado, qualquer coisa. Eu já tive pacientes que mexem com beneficiadora de arroz, que fala com o cara que está chegando com um caminhão, que fala com a pessoa que está ensacando. Então, o rádio, ele ajuda muito. Então, se você tem um negócio que tem aí 5 funcionários, coloque o rádio, que você pode ter certeza que a sua eficiência e o seu lucro vai aumentar muito. Então, por isso que os pacientes não importam de eu não estar o tempo todo na sala com eles, porque eu estou o tempo todo com eles também. Então, eu circulo. Então, por isso que o paciente não importa de estar só comigo, né? E cada um tem uma especialidade, cada um tem uma habilidade, né? E todos são muito bons. Então, eu estou em todas as salas ao mesmo tempo e eles não se incomodam com isso. Fantástico, o simples, muito bem feito, né? Show de bola. Pessoal, nós só temos aqui tempo agora para mais 6 perguntas, então se alguém quiser fazer pergunta, por gentileza, nos envie aqui. Vamos lá, Danúbia Texfield, cadê a Danúbia? Está lá atrás, que legal, olha aí, gente, a família está toda aí. A Danúbia está perguntando assim, doutor Rildo, qual foi a sua maior referência de inspiração? Porque normalmente, claro que às vezes Deus nos dá a oportunidade até se tornar maior do que a nossa referência, mas normalmente a gente tem um alvo, né? Você teve essa inspiração? Tive. Quando eu fiz especialização em ortodontia, eu fiz especialização em mestrado em ortodontia em Campinas, eu tinha um coordenador que era o chefe da Unicamp. Só que esse coordenador era sobrinho de um outro profissional que eu me espelhava. Então, o outro profissional era um profissional com muita calma, era um profissional muito educado, era um profissional muito sábio e que não impunha nada. Mas o meu orientador era um profissional ao contrário. Então, ao invés de eu me inspirar no meu orientador, eu me inspirei no tio dele. E aí eu fui me modelando. Então, ele penteava o cabelo para trás, eu também comecei a pentear o cabelo para trás. É engraçado que a gente vai se modelando em quem a gente acha que é sucesso, né? E ele era uma pessoa que falava com calma, e andava com calma, e tudo dava certo. Andar com calma, falar com calma. E aí um dia o sobrinho dele, que era nosso orientador, né, falou assim, cara, pode acontecer tudo, cai canivete em todo mundo, menos na cabeça do meu tio. Cai tudo na minha cabeça. Eu falei assim, cara, é por isso, porque as pessoas não se inspiravam nele, então me inspirava na pessoa que era mais calma, que era mais paciente, que ensinava com mais tranquilidade. Então, eu me modelei nele. É um senhor que, hoje eu acredito que deve ter uns 90 anos, 95, mas foi um senhor muito exemplar, muito bacana na minha carreira. Chama Darcy Noer, que era um dos chefes da Unicamp, e eu me inspirei nele. Que bacana, né? Que legal. Vamos avançar aqui. Como que você lida estrategicamente com o advento das redes sociais, né? A atuação sua, pessoa física, que está coligada à pessoa jurídica, como que você faz isso? A minha rede social, né, que é o Instagram, que eu só tenho Instagram, eu que tomo conta. Eu que tomo conta. Eu nunca consegui terceirizar a minha rede social. Então,
eu até tenho problemas, às vezes, de ficar respondendo de madrugada, entendeu? Porque, às vezes, tem paciente de outro lugar, né, de fora do país, mas eu que respondo, e, às vezes, o paciente nem acredita que sou eu que estou respondendo, eu vou e gravo um áudio. Então, as minhas redes sociais, eu que gosto de escolher a foto, eu que gosto de escolher a música, a hora, então, está muito, assim, ligado a mim, ao meu jeito. Então, as minhas redes sociais, eu que tomo conta e acho que a rede social, cada um de nós tem que ser responsável por ela. Se você terceirizar a sua rede social, você não vai estar terceirizando você. E você tem que ser real, né? Então, eu sou real, minha rede sou eu. Às vezes alguém tenta falar alguma coisa, eu falo, eu não falaria assim, entendeu? Se o meu filho quiser falar alguma coisa, alguém quiser me dar uma dica, né? Eu falo, não, eu não falo assim. E eu sou desse jeito, né? Sim, gosto. E a captação, aproveitando o gancho aqui, a captação de serviço hoje, de clientes, ela acontece pela janela das redes sociais ou da indicação? Hoje o maior número vem como? Hoje, assim, a indicação, ela sempre vai ser melhor do que qualquer outro tipo de captação, porque a indicação ela é certeira. Então, se você é um bom profissional e você tem qualquer tipo de negócio, e você fez um trabalho para alguém que gostou, aquela pessoa que gostou pode te indicar, né? Então, eu sempre vejo, se a pessoa gostou do serviço e você pode falar com ela, você gostou do trabalho e tal, você pode me indicar 2 ou 3 colegas que possam fazer o tratamento, né? Então, a indicação sempre foi melhor. As redes sociais é só para você ser visto, chamar a atenção da pessoa e ela olhar para o seu trabalho, né? Mas a rede social é muito importante, mas a captação ela é boca a boca. Como que foi o processo da tomada de decisão para você entrar no maior shopping do estado de Goiás hoje, que é o Flamboyant, que até o slogan é a vitrine de Goiás, né? Então, como eu estava com o consultório muito cheio no Alphaville, eu queria ir para um outro lugar. E aí até arrumei um lugar para ir, só que muito afastado da cidade. Eu pensei em construir uma cidade saúde. E aí comprei uma área para isso, não desisti disso, mas era para ser, era ou é para ser uma cidade grande com todas as áreas da saúde, onde todo mundo vai tratar qualquer tipo de doença. Mas, nesse período, eu fui convidado para ir para o shopping, porque o shopping é um lugar que tem estacionamento à vontade, que tinha espaço grande. A nossa clínica está no lugar da Saraiva, antiga livraria. E eu falei, poxa, até eu construir a cidade de saúde, eu vou ficar no shopping pelo menos mais 10 anos, né, 12 anos. Mas eu não pretendo sair do shopping, mas eu pretendo montar a cidade de saúde ainda, é onde as pessoas vão vir, né, e se cuidarem, em todas as áreas. Eu não quero só odontologia, eu nunca pensei só em odontologia. Quando o paciente chega para mim, eu não olho o dente, eu não olho o sorriso, eu olho atrás da pessoa. Eu converso com a pessoa para me saber o que ela realmente precisa, porque às vezes o que parece ser uma estética não é a estética. Às vezes aquilo que ela está querendo te falar é porque ela está tendo um problema, às vezes, conjugal, e aquele problema conjugal, ela acha que a estética vai resolver, e não vai. Então, eu gosto muito de conversar com o paciente antes de eu colocar a mão de verdade na boca. Eu falo muito com o paciente. Então, eu sinto o paciente, eu sinto como eu sinto o garçom, como eu sinto o pipoqueiro, eu sinto a pessoa que está do outro lado, né? Então, eu sinto como as pessoas estão sentindo, eu tento me colocar no lugar delas para eu poder ajudar, né? Então, é assim. Doutor Rildo, esse olhar ele é poderoso, mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse mesmo olhar, né? Certo. A gente está vivendo numa sociedade capitalista que tem alguns padrões, algumas formas de movimentações que não são bem assim. Sim. Né? E até admiro, tá de parabéns a sua postura, que o Senhor possa mover mais homens assim na cidade de Goiânia e na nação brasileira.
A Stephanie, que está aqui na minha frente, Stephanie, me perdoe, tá, Stephanie? A Stephanie, ela trabalha com imagem hoje, e ela está fazendo uma pergunta aqui: o quanto você acha que um sorriso impacta financeiramente na vida de um empresário e no posicionamento dele? Isso vai depender muito do quanto o empresário dá de importância para o sorriso dele. Se eu conheço gente bilionário que tem o dente torto e nunca se importou com isso. Então, vai muito do jeito que a pessoa vive, né? Se a pessoa é feliz do jeito que ela não precisa de nada. Mas se a pessoa, às vezes, que tem gente que é perfeito, simetricamente perfeito, mas não é feliz, então não vai adiantar. Às vezes você vai mudar o sorriso dela e não vai adiantar. Então não é o sorriso, é o interno, é o que ela sente com ela e com quem está em volta dela, né? Então o sorriso, ele vai ter significância se a pessoa precisa dele. Existem modelos que não têm dentes perfeitos, por exemplo, né? Existem atores, atrizes, cantores famosas que não têm o sorriso perfeito e acha até bonito ser autêntico. Então, eu gosto que quando a pessoa é autêntica e assume como que ela é, sabe? O dente não está bonito, nossa, é bacana, não vou mexer no seu dente. Em Hollywood agora tem uma tendência, né? O pessoal está invertendo, voltando para o dente natural. Isso. Eu fiz um sorriso há um tempo atrás, eu fiquei assim, o sorriso ficou lindo, mas eu não gostei de ter feito, não é que eu não gostei de ter feito, eu não fiquei satisfeito com a mudança que eu trouxe para a pessoa. Porque a pessoa era uma pessoa tão simples, que o sorriso simples fazia parte dela. Entendeu? Então, quando eu mudei o sorriso já não era tão simples, né? A pessoa era simples, era a mesma pessoa, mas o sorriso não condizia com o interior dela. Então, a mudança, ela tem que ser uma mudança que o paciente precisa, né? Não que você acha que ele precisa. Uma vez eu atendi um paciente, lutador, campeão, ele e o irmão são irmãos gêmeos, os dois lutadores, e a diferença entre os dois era que um não tinha um dente da frente. E esse dente da frente era a diferença entre os dois. E os dois famosos, mas quando um ia num restaurante lá no Rio de Janeiro, todo mundo sabia qual que era, né? E aí ele chegou no consultório e falou assim, eu olhando para ele, que a pergunta principal de um consultório odontológico é: qual a sua queixa principal? Porque às vezes a queixa principal não é a que você está vendo, nem é a que o paciente está falando, é o que você está sentindo dele. E aí eu olhava para o paciente e disse, ele vai pedir para fazer o implante nesse dente da frente. Aí ele falou assim, eu queria arrumar esse cantinho desse dente aqui, ó. Entendeu? Era só o cantinho do dente, não era o implante. Porque se ele se faz o implante, ele ia ficar igual ao irmão, não ia ter diferença entre ele e o irmão, e ele ia perder a autenticidade. Entendeu? Então, o bacana é você ser autêntico do jeito que você é, né? Não tem que ter um sorriso perfeito, porque às vezes o sorriso perfeito é incômodo, né? O bom é você ser tranquilo para comer, e à vontade, né? Eu faço o sorriso? Faço. Mas quando a pessoa precisa, quando a pessoa não precisa, eu não faço. É isso. Hoje são, ao todo, 5 clínicas? São 5 clínicas. 5. A pergunta do Antônio Marcos, cadê o Antônio? Antônio, tá? Como que você faz hoje para poder gerenciar, para você dirigir essas 5 clínicas de forma simultânea, mantendo alta performance em todas as 5? Como eu tenho câmeras, né, eu gosto muito de câmeras, então eu vejo tudo lá, né? Então eu vejo, você acredita que eu já vi assim, vai bater o carro, fala, está estacionando, entendeu? Então assim, eu fico muito atento às câmeras e todos os nossos colaboradores passam por mim. Então eu conheço todos, sei quem são e ajudo todos, né? Então a gente tem esse, por enquanto, ainda como são 5, né? A gente tem esse controle. Nós estamos caminhando agora para o final, agora que você fala assim, me ajuda aí, vai. Você viu que aqui o negócio funciona mesmo, tá? Doutor Rildo,
antes de você deixar aqui um conselho de sabedoria para nós, eu queria aqui já fazer assim os nossos agradecimentos como comunidade, né? Pelo seu sim, por você decidir estar aqui compartilhando do coração para o coração um pouquinho da sua experiência empírica. Nosso muito obrigado. Eu sei que esse momento você estaria talvez com a sua família, dedicando ali tempo a eles, e você decidiu estar conosco aqui. Que o Senhor, a qual nós temos como Senhor, te abençoe 100 vezes mais e continue fazendo desta clínica que Ele te acreditou, deste cumprimento de propósito, algo exponencial, não só em Goiânia, mas também em toda a nação brasileira. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga amém. 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 Eu queria que você deixasse agora um conselho de sabedoria para que cada um desses empresários que estão te ouvindo e te vendo possam levar para casa. Então, assim, o que eu posso deixar de conselho é que ninguém deve desanimar com as dificuldades, né? Que as dificuldades, elas te fazem crescer, com certeza, e que as dificuldades, elas existem para que você enxergue a beleza, né, da resolução dela. Então, eu sempre falo que as coisas são cíclicas, e sempre são mesmo, né? Por isso que tem dia e tem noite, por isso que tem a inspiração e a expiração. E falo também que não existe estabilidade. Estabilidade só quando for a morte. Só a morte que vai te dar estabilidade. Então, a instabilidade é constante e a estabilidade não existe. Então, não tenham medo das dificuldades, porque se você estiver estável, está errado. É que você já está morto. Então, a instabilidade é constante e a estabilidade não existe. Então, não tenham medo das dificuldades, que elas vão ser resolvidas com certeza. Nosso muitíssimo obrigado, Dr. Hildo Lasmar, que essas portas estejam sempre abertas a você e a sua família. Conte conosco, e nós queremos deixar aqui agora uma lembrancinha em nome da nossa comunidade. Obrigado. Quantos foram abençoados? Você pode ficar de pé. Quero fazer apenas uma oração de agradecimento ao Senhor. Quantos acreditam que dezembro vai ser uma bênção? Diga amém. Se acredita de verdade, então diga amém. Eu sinto que dezembro vai ser leve, vai ser próspero, vai ser abençoado. Amém? Quero agradecer, em nome da comunidade Fortes em Cristo, cada um de vocês que estiveram conosco na nossa última mesa empresarial do ano de 2025, um ano abençoado que Deus nos concedeu e nos deu de presente. Mais uma vez, Dr. Hildo, muito obrigado, uma honra poder receber você aqui, tá? Deixo agora o convite para a família inteira estar com a gente, tomando um café no domingo, vai ser lindo, amém? Quem quer ver o Dr. Hildo aqui no café de domingo? Que coisa linda, gente. Todo mundo de forma voluntária, você percebeu, né? Eu não precisei pedir, né? Coloca a sua mão assim, deixa eu abençoar você. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aqui estão empreendedores, homens e mulheres, que têm entregado tudo o que podem, a fim de obterem resultados exponenciais. Em Provérbios 10, 22 está escrito que a bênção do Senhor enriquece sem dor. Por isso que não haja dor na nossa prosperidade, no nosso crescimento. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor coloque agora, Senhor, a tua mão sobre a mente de cada um, trazendo visão de futuro, que nós possamos andar sempre uma estação à frente de todos aqueles que estão à nossa volta, e que nós possamos reconhecer que isso vem de Deus, não é nosso, e que possamos usar os nossos negócios para louvor da tua glória. Que a mão do Senhor
se estenda sobre este lugar e sobre cada profissional. Eu declaro o poder de Deus tocando agora no teu CNPJ e em tudo que leva o teu nome, e fazendo do mês de dezembro um mês próspero, abençoado, de portas abertas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Quem pode, aplauda bem forte ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.